Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Degust e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Olá, boa noite. A Câmara dos Deputados aprova o projeto que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe. O texto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pede que ele deixe a prisão para passar por cirurgias. Os advogados também renovam o apelo para que a pena seja cumprida em casa. A inflação brasileira entra pela primeira vez no ano na faixa esperada pelo Banco Central. O Ministério do Planejamento e Orçamento divulga o valor do salário mínimo para 2026. O governo oficializa as novas regras para a obtenção da CNH. Agora não será mais obrigatório passar por uma autoescola para conseguir o documento. A Austrália proíbe o uso de redes sociais para menores de 16 anos. A culinária italiana entra para a lista de patrimônio cultural e material da Unesco. Na Colômbia, a Noite das Velas marca o início das festividades de Natal. E nas ruas da capital do Paquistão, Papais Noéis em camelos levam a alegria natalina. O Jornal Mundial está começando. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje o projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e condenados por tentativa de golpe. A proposta será enviada para a votação no Senado. Veja na reportagem de Caio Teles. A Câmara dos Deputados aprovou nesta madrugada de quarta-feira, às 2h26, o projeto de lei que reduz as penas dos condenados por atos golpistas, incluindo o ataque de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e quebraram a sede dos três poderes em Brasília. Se o projeto for aprovado também no Senado, Bolsonaro pode ter a pena reduzida e passar menos tempo na cadeia. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, acusado de comandar um plano para dar um golpe de Estado, e cumprir pena na sede da Polícia Federal em Brasília. O chamado PL da Desimetria prevê que o crime do golpe de Estado, que tem pena maior, deve absorver o da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A progressão da pena seja mais rápida do que o atual, permitindo a saída do regime fechado após o cumprimento de uma parte da pena. Atualmente, a lei exige 1/4. Foram 291 votos a favor e 148 votos contra, além de uma abstenção. 72 deputados estavam ausentes. O PL da dosimetria também será enviado ao Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, disse que ele deve ser votado até o fim do ano, caso seja aprovado. O texto ainda passará pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode vetar a proposta integralmente ou em parte. A decisão de colocar o tema em votação foi anunciado na manhã de terça pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e surpreendeu a todos os líderes partidários. O tema da anistia e da redução das penas havia perdido impulso nos últimos meses. Em agosto, aliados de Bolsonaro ocuparam os plenários da Câmara e do Senado para tentar forçar a votação sem sucesso. Na manhã de terça, Mota anunciou que o tema entraria em pauta do dia, que também foi marcado por um tumulto envolvendo o deputado Glauber Braga, do PSOL. À tarde, ele tomou a cadeira de Mota e se recusou a sair, em protesto contra sua possível cassação por quebra de decoro parlamentar. Braga foi arrancado à força por policiais do Congresso. Durante o tumulto, a segurança da Câmara retirou a imprensa do plenário e cortou o sinal de TV que transmitia a sessão em uma decisão inédita. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, disse hoje que o projeto de lei da dosimetria deve ser votado na próxima quarta-feira.
Otto Alencar designou o senador Esperidião Amin como relator do projeto no Senado. Segundo o senador, o texto sendo aprovado na CCJ seguirá diretamente para apreciação do plenário no mesmo dia. Segundo apurou a Globo News, o clima no Senado é de que a proposta será aprovada e encaminhada para a sanção do presidente Lula. É uma aposta, inclusive, de governantes. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro alegou uma piora no estado de saúde do ex-presidente e pediu ao Supremo Tribunal Federal que ele deixe a prisão para ser submetido a 2 cirurgias urgentes. Os advogados também renovaram o apelo para que a pena seja cumprida em casa por razões humanitárias. A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente deixe a prisão para passar por cirurgia devido à piora de sua saúde. Em um pedido entregue ao STF, os advogados disseram que novos documentos médicos, que recentemente aportaram aos autos, revelam significativa piora do quadro de saúde do antigo capitão do Exército, o que demanda sua imediata internação hospitalar. A ideia é transferir Bolsonaro para um hospital de Brasília para que seja submetido a 2 cirurgias urgentes: um bloqueio anestésico do nervo frênico para tratar o soluço e uma operação para reparar uma hérnia inguinal. Segundo o boletim médico, ambas as intervenções requerem hospitalização de 5 a 7 dias e anestesia geral. O líder da extrema-direita brasileira sofre sequelas permanentes, derivadas da facada que sofreu durante um comício de sua campanha presidencial em 2018. A defesa enumerou as múltiplas cirurgias a que Bolsonaro teve que se submeter desde então, a última delas em abril, e citou os episódios de refluxo e crise de soluço, que lhe provocariam falta de ar e desmaios. Mais adiante, os advogados também requisitaram que o ex-presidente, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe, cumpra em casa sua sentença por razões humanitárias, como já haviam solicitado há semanas. O militar da reserva está atualmente na Superintendência da Polícia Federal, para onde foi levado em novembro, após o STF ter visto risco de fuga da prisão domiciliar quando sua tornozeleira eletrônica foi danificada. Bolsonaro, inelegível até 2030 por disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral, foi considerado culpado em setembro de ter conspirado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, após perder as eleições de 2022. A defesa ainda espera a resposta de um recurso apresentado no fim de novembro para pedir a nulidade do julgamento. O STF já havia rechaçado de forma unânime um primeiro recurso e dado por encerrado o período para apelar novamente. O Senado pediu nesta quarta-feira que o Supremo Tribunal Federal suspenda ou revogue a decisão individual do ministro Gilmar Mendes, que restringiu a apresentação de pedidos de impeachment contra integrantes da Corte à Procuradoria-Geral da República. O ministro Gilmar Mendes decidiu nesta quarta-feira suspender o trecho de sua própria decisão que restringia à Procuradoria-Geral da República a possibilidade de apresentação de pedidos de impeachment contra integrantes da Suprema Corte. Com isso, fica valendo a regra atualmente prevista em lei de que qualquer cidadão pode apresentar pedidos de impeachment de ministros do STF analisados pelo Senado. No mesmo despacho, Gilmar retirou da pauta do STF a análise da sua decisão anterior sobre o tema. O caso estava previsto para ser analisado no plenário virtual do Supremo a partir da próxima sexta-feira, dia 12. Assim, a questão será levada ao plenário presencial, mas deve ficar para 2026. Dessa maneira, o ministro atendeu parcialmente a um pedido feito mais cedo nesta quarta pelo Senado. A Casa queria, em primeiro lugar, a revogação total da decisão. Mas se esse pedido não fosse atendido, o Senado solicitava alternativamente a suspensão dos efeitos da primeira decisão de Gilmar e do julgamento da liminar do ministro pelo STF, até que o Congresso aprovasse o projeto que atualiza a lei do impeachment, que é de 1950. Na decisão, Mendes afirmou que a questão sobre a legitimidade para apresentar denúncia contra integrantes do Supremo merece uma análise cuidadosa. Também fica valendo a proibição de que os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo tenham como base a tentativa de responsabilizar ou instaurar processo de impeachment contra magistrados com base apenas no mérito de suas decisões. O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou hoje que o salário mínimo vai ser de R$ 1.621 em 2026. Com isso, o valor será R$ 103 acima dos atuais R$ 1.518.
O reajuste de 6,79% será aplicado a partir de janeiro, ou seja, no salário que o trabalhador recebe em fevereiro. Pelo formato adotado, o reajuste corresponde à soma de 2 índices. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 12 meses até novembro, como prevê a Constituição. O índice de crescimento real do PIB dos 2 anos anteriores. No caso de 2026, vale o PIB de 2024, que cresceu 3,4%. Entretanto, em dezembro do ano passado, o governo aprovou uma lei que restringe o aumento real do salário mínimo a 2,5%, o teto de gastos do arcabouço fiscal. Será aplicada, então, a inflação de 12 meses até novembro deste ano, 4,4%, conforme divulgado pelo IBGE hoje, mais de 2,5% de alta real. De acordo com a nova técnica divulgada em janeiro deste ano pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo serve de referência para 59,9 milhões de pessoas no Brasil. Ele gera também impactos diretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. O Brasil entrou pela primeira vez no ano na faixa de inflação esperada pelo Banco Central, após o IBGE divulgar hoje que o índice anual de novembro desacelerou para 4,46%. A queda é puxada, sobretudo, pelos alimentos. O Brasil registrou em novembro uma inflação de 4,46% em termos anuais e entrou pela primeira vez no ano na faixa esperada pelo Banco Central. O dado foi revelado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O aumento de preços se manteve ao longo de 2025 acima da tolerância oficial de 1,5% a 4,5%, o que afetou a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, o índice vem desacelerando gradualmente, em parte graças ao preço dos alimentos. Em outubro, chegou a 4,68% e o mercado espera que encerre o ano em 4,4%. Como mostra o Boletim Focus do Banco Central do Brasil. A queda da inflação pode flexibilizar a rígida política monetária do país, com uma das taxas básicas de juros mais elevadas do mundo, atualmente em 15%. Lula insiste que o Banco Central a reduza para favorecer o crescimento. Embora ajude a conter os preços, juros altos encarecem o crédito e desestimulam o consumo e o investimento. Uma nova taxa de referência vai ser anunciada ainda nesta quarta-feira e o mercado espera que permaneça no nível atual. Os Estados Unidos planejam começar a exigir que turistas isentos de visto apresentem um histórico de suas redes sociais. A medida divulgada hoje é mais um capítulo no combate à imigração ilegal, um dos pilares do governo de Donald Trump. O governo Trump planeja começar a exigir que turistas estrangeiros isentos de visto divulguem seu histórico de redes sociais dos últimos 5 anos antes de entrarem nos Estados Unidos. A proposta, detalhada em um comunicado publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial Federal, se aplicaria a visitantes dos 42 países, cujos cidadãos não precisam de visto para entrar nos Estados Unidos. Entre eles estão França, Reino Unido, Japão e Chile, o único país latino-americano na lista. Atualmente, esses viajantes precisam apenas solicitar uma autorização, conhecida como Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem, que exige o fornecimento de informações pessoais. De acordo com as novas regras propostas, a coleta de dados de redes sociais se tornaria uma parte obrigatória do processo de solicitação. Além do histórico de mídias sociais dos últimos 5 anos, eles também teriam que fornecer outros campos de dados de alto valor, incluindo números de telefone dos últimos 5 anos, endereços de e-mail da última década, informações pessoais de familiares e dados biométricos. O aviso especifica que o texto será implementado em 60 dias, a menos que seja contestado judicialmente. O governo Trump endureceu as restrições à entrada nos Estados Unidos como parte de uma ampla ofensiva contra a imigração. Veja a seguir, o governo federal oficializa as novas regras para a obtenção da CNH. A Austrália proíbe o uso de redes sociais para menores de 16 anos. E a magia do Natal nas ruas da capital do Paquistão.
Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. A Caixa Econômica Federal anunciou ontem que clientes poderão contratar mais de um financiamento imobiliário pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Segundo a agência, a medida amplia o crédito e impulsiona a construção civil. A reportagem é de João Pedro Coutinho. A porta se abriu novamente para quem busca crédito imobiliário. Desde novembro de 2024, a regra era rígida. Quem já tinha o financiamento ativo na Caixa, ou até mesmo cônjuge, não podia contratar outro crédito usando os recursos da poupança, o chamado SPPE. Foram 13 meses de trava e na época o banco precisou frear as concessões, porque a demanda por casas era enorme, mas faltava dinheiro na caderneta de poupança para financiar todo mundo. E agora, o cenário mudou. A Caixa eliminou essa restrição e a partir de agora libera a contratação de múltiplos financiamentos para o mesmo cliente. Essa mudança não aconteceu por acaso. O desbloqueio foi possível graças a uma nova regra do Banco Central, que alterou os depósitos compulsórios. E em português claro, o Banco Central liberou uma fatia maior do dinheiro que estava parado nos bancos para ser usado especificamente no crédito imobiliário. Com mais recursos em caixa, o banco consegue atender tanto família que quer mudar de casa, quanto investidor que compra para alugar. Vale lembrar as condições. Nessas linhas que usam poupança, a taxa de juros parte de 10,99% ao ano, mas a taxa referencial pode chegar a 35 anos. Com a reabertura, a expectativa do governo é impulsionar novos lançamentos e gerar empregos no setor de obras. É importante ficar atento às taxas, lembrando que essa liberação já está valendo em todas as agências da Caixa. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial, direto de Macapá, no Amapá. O governo federal oficializou as novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Agora, não será mais obrigatório passar por uma autoescola para conseguir o documento. O governo federal oficializou nesta terça-feira, 9 de dezembro, as novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Agora não será mais obrigatório passar por uma autoescola para conseguir o documento. A abertura do processo ocorre diretamente pelo site do Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo da CNH do Brasil. Segundo o governo federal, o futuro condutor tem a liberdade de escolher como prefere se preparar. Pode estudar o conteúdo teórico gratuitamente pela plataforma digital, frequentar uma autoescola tradicional ou combinar as duas opções. Pelo site, você vai clicar em Quero ser um condutor, preencher o login da sua conta Gov, depois uma página vai abrir com este vídeo explicativo. Após assisti-lo e ler as informações, clique em Começar Minha Jornada, que abrirá uma página com os 4 módulos do curso. Ao finalizá-lo, o cidadão recebe um certificado que informa estar apto para fazer a prova teórica. Antes de realizá-la, é preciso ir ao Detran para fazer a biometria e a foto. Em seguida, fazer os exames médico e psicológico realizados por qualquer profissional da medicina e psicologia. Só depois disso, o cidadão poderá fazer a prova teórica, que segue obrigatória e pode ser presencial ou online, a depender das regras estabelecidas pelo Departamento de Trânsito do seu estado. Passado no teste teórico,
Em relação às aulas práticas, você pode optar por uma autoescola ou contratar um instrutor autônomo credenciado pelo Detran. A carga horária mínima de aulas práticas é de 2 horas. O instrutor autônomo também vai ser identificado pelo aplicativo e registrará as aulas ministradas no sistema. Ao final, o aluno recebe um novo certificado informando que está apto para a prova prática. Países e legisladores da União Europeia chegaram a um acordo definitivo nesta quarta-feira sobre uma meta ambiciosa de redução das emissões de gases do efeito estufa até 2040. A União Europeia estabeleceu nesta quarta-feira uma meta climática definitiva para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 90% até 2040. O acordo, firmado por estados e legisladores do bloco, ocorre sob a preocupação de vários países. O texto final permite que 5% das reduções sejam contabilizadas por meio de créditos de carbono adquiridos para projetos fora da Europa. Grupos de ativistas acusaram a União Europeia de transferir a campanha contra a mudança climática para o exterior. No futuro, o bloco poderia, se necessário, permitir que Estados-membros compensassem outros 5% de suas metas por meio de créditos dos mercados internacionais de carbono. Sob pressão da Polônia e da Hungria, o acordo também adia em 1 ano, até 2028, um sistema de comércio de emissões para o transporte rodoviário e a calefação de edifícios. Atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia em termos de emissões, a União Europeia tem sido a mais comprometida entre os maiores poluidores com a ação climática e já reduziu suas emissões em 37% na comparação com os níveis de 1990. O acordo ainda precisa ser aprovado formalmente pelos 27 Estados-membros do bloco e pelo Parlamento Europeu. A Austrália adotou uma lei que proíbe o acesso às redes sociais para menores de 16 anos. A medida é inédita no mundo e deixa centenas de milhares de adolescentes sem acesso ao TikTok ou Instagram. A Austrália adotou à meia-noite desta quarta-feira pelo horário local, às 10 da manhã de terça em Brasília, uma lei inédita no mundo que proíbe o acesso às redes sociais para menores de 16 anos. Com a medida, centenas de milhares de adolescentes ficaram sem acesso ao TikTok ou Instagram. As Big Techs terão que excluir dos aplicativos as contas de australianos com menos de 16 anos ou enfrentar multas de 49,5 milhões de dólares australianos, equivalente a 180 milhões de reais. A Austrália é uma das primeiras nações a aplicar medidas tão severas contra os gigantes do setor de tecnologia. Jovens ao redor do mundo repercutem os efeitos da proibição e a possível influência dela em outros países. Tenho 15 anos, então para mim, o banimento me afetaria. Não consigo imaginar como seria ter que largar completamente as redes e ter minha conta deletada. Então talvez o banimento seja um pouco extremo, mas realmente seria bom fazer um detox, largar um pouco. Acho que o banimento das redes é algo bom, mas claro, algumas plataformas são ruins, enquanto outras são boas para a comunicação, por exemplo, que é algo útil. O WhatsApp e outros similares podem ser bons, mas também há alguns como o X ou o TikTok que podem ser problemáticos. Aplicativos e sites populares como Roblox, Pinterest e WhatsApp estão atualmente isentos, mas o governo australiano afirmou que a lista segue em revisão constante. Nós nascemos com as redes. Fui criada com as redes sociais, de todos os tipos. E não acho que é algo que quero parar de usar. Mas preciso aprender a focar. Preciso aprender a gerenciar meu tempo, a balancear meus estudos com o tempo nas redes sociais. E acho que no momento, como estudante, meu tempo de estudo deveria ser maior que meu tempo nas redes. As autoridades reconhecem que a proibição está longe de ser perfeita no início e que muitos adolescentes irão encontrar maneiras de contornar a medida. As plataformas são as únicas responsáveis pela verificação de idade dos usuários. Algumas empresas vão utilizar ferramentas de inteligência artificial para estimar a idade com base em fotos, enquanto os usuários mais jovens poderão comprovar a idade enviando um documento de identidade oficial. A cozinha italiana, famosa por suas massas, molhos e sorvetes, entrou para a lista de Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco. Esta é a primeira vez em que a culinária total de um país recebe esse tipo de reconhecimento.
A variedade e os rituais da culinária italiana foram incorporados nesta quarta-feira à lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. O feito foi celebrado pela primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Quero compartilhar uma notícia que nos enche de orgulho. Hoje, a Unesco reconheceu a culinária italiana como patrimônio da humanidade. Somos os primeiros no mundo a receber esse reconhecimento que honra quem somos, nossa identidade. Porque para nós italianos, culinária não é apenas comida, nem uma coleção de receitas. É muito mais do que isso, é cultura, tradição, trabalho e riqueza. A Itália é reconhecida no mundo todo por sua gastronomia, em particular pela massa, pela pizza e pelo sorvete, mas também por uma ampla gama de especialidades regionais elaboradas com ingredientes simples e locais. A elaboração da pizza em Nápoles já figura na lista do Patrimônio Imaterial da Organização Cultural da ONU, assim como o café expresso, mas a inclusão deste ano tem um alcance mais amplo. O reconhecimento da Itália é diferente do que aconteceu com sua rival culinária, a França, que em 2010 obteve o reconhecimento da Unesco para a refeição gastronômica dos franceses, uma prática social que inclui 4 pratos. A Noche de las Velitas é celebrada todos os anos na Colômbia e marca o início das festividades de Natal. Neste dia, os católicos exaltam o momento em que o arcanjo Gabriel anunciou a Maria que ela era escolhida e seria a mãe de Jesus. O Natal é uma tradição que não conhece fronteiras, mas cada país celebra o feriado pincelando os próprios costumes. Na Colômbia, a Noche de las Velitas, Noite das Velhinhas, em tradução livre, marca o início das festividades natalinas. Neste dia, pessoas por todo o país acendem velas coloridas e as espalham por suas cidades, em calçadas, varandas e peitoris de janelas. É como o início das festas em que as famílias nos reunimos. É o início das festas de fim de ano, quando as famílias se reúnem e as luzes acendem nas cidades. Há muitos eventos e atividades, e marca o começo do que está por vir, as novenas, o Natal e o Ano Novo. O que fazemos com as velas é acendê-las e, talvez, para mim, isso tenha um significado profundo. É como agradecer pelo que vivenciamos este ano, pelas bênçãos que recebemos. Que hemos vivido neste ano, por las bendiciones que temos. Na Noche de las Velitas, os católicos honram o momento em que o arcanjo Gabriel anunciou a Maria que ela era a escolhida e seria a mãe de Jesus. A tradição na Colômbia ocorre todo 7 de dezembro, véspera da solenidade da Imaculada Conceição. No último domingo, a Noite das Velhinhas iluminou a capital Bogotá. A tradição sempre foi sobre dar graças de uma forma religiosa. Algumas pessoas não fazem isso, obviamente, mas trata-se de rezar e desejar o melhor para o que aconteceu este ano e para o próximo. Devido à insegurança, as pessoas quase não gostam mais disso, mas é muito triste que essas belas tradições estejam chegando ao fim. Por isso, tentamos mantê-las vivas enquanto podemos. Que o Natal diga amém. Centenas de cristãos paquistaneses participaram de uma passeata de Natal na capital Islamabad. Homens vestidos de Papai Noel desfilaram de camelos pelas ruas, cantando saudações natalinas para celebrar o nascimento de Jesus. Renas? Que nada! No Paquistão, o Papai Noel se desloca por camelo. No país da Ásia, os cristãos são uma minoria significativa, representando 1,37% da população. Orgulhosos de sua fé, os cerca de 3 milhões de pessoas celebram a tradição todos os anos pelas ruas da capital Islamabad. Dezembro começou e estamos aproveitando as celebrações de Natal. É por isso que iniciamos esta passeata, para louvar Nosso Senhor e celebrar sua vinda, pois Ele nasceu no mês de dezembro para trazer a salvação a este mundo. Estamos muito felizes em aproveitar dezembro. A religião oficial do Paquistão é o Islã, praticado por 97% da população. O hinduísmo é a segunda, com 2,17% da população, sendo seguido pelo cristianismo em terceiro, que comemora poder celebrar o nascimento de Jesus sem restrições.
Meu coração está cheio de gratidão. Somos muito gratos ao governo do Paquistão, ao exército, à polícia e a todos pelo apoio durante nosso evento, especialmente o evento para as comunidades minoritárias. Apesar de sermos minoria, nunca enfrentamos nenhum obstáculo aqui em Islamabad. Vocês podem ver que hoje nos foi concedida a permissão para realizar esse protesto a partir de um importante cruzamento rodoviário, e as autoridades estão controlando o trânsito e nos apoiando. É maravilhoso que, apesar de sermos minoria, estejamos recebendo muito apoio. Muçulmanos, hindus ou cristãos, como sugere o espírito natalino, festejar tem de ser motivo de união. Momento mágico, né? Sim, muito lindo. Tá animada pro Natal? Com certeza. Nós pedimos desculpa primeiramente porque na semana passada nós não gravamos, mais uma semana que nós passamos sem gravar, mas hoje nós retornamos. E vamos fazer o possível para estar gravando mais dias para vocês, agora também nas férias, graças a Deus. E vamos aí levar as informações até cada um de vocês. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatesse, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.